Passado algum tempo, voltamos com a nossa série Euroflops e hoje vamos conhecer 10 flops do Atlético de Madrid. Mas antes de avançar para o vídeo, deixem o like, compartilhem e também não se esqueçam de subscrever, pois o vosso apoio é muito importante. O primeiro da lista é o guarda-redes Yacine Bono. Se não se lembram dele no Atlético, não faz mal, pois Bono nunca vestiu a camisola da equipa principal do Atlético, fazendo algumas partidas pela equipa B. Bono chegou ao Atlético de Madrid em 2012 proveniente do Wydad Casablanca. Inicialmente viria para ser guarda-redes da equipa B, mas nunca conseguiu ascender à equipa principal. Em 2014 foi emprestado ao Zaragoza, em 2016 assinou com o Girona e em 2019 mudou-se para o Sevilha, onde venceu a Liga Europa e tornou-se um excelente guarda-redes. Também de destacar as suas exibições pela seleção de Marrocos, especialmente no Mundial 2022, sendo um dos principais responsáveis pela campanha marroquina até às meias finais do Mundial. O próximo jogador da lista é um jogador bem conhecido dos portugueses. Refiro-me ao argentino Nico Gaitán, o médio/extremo, deu nas vistas no Boca Juniors, mas foi contratado pelo Benfica em 2010 a troco de 8,4 milhões. Ficou no Benfica durante 6 anos, onde venceu diversos títulos e fez excelentes exibições, destacando as suas assistências, já que pelo Benfica fez 88 assistências no total. Em 2016 custou 25 milhões aos cofres do Atlético de Madrid, mas as coisas não correram muito bem na capital espanhola. Pelos rojiblancos, disputou 49 partidas e marcou 4 golos, tendo como seu jogo mais memorável os 2 golos que marcou na vitória 7-1 frente ao Granada. Como viria a dizer mais tarde em uma entrevista, considerou a transferência para a capital espanhola um passo atrás na carreira. Um dos fatores que contribuiu para que o jogador não vingasse no Atlético foi o facto de muitas vezes jogar deslocado da sua principal posição. Em fevereiro de 2018 mudou-se para a China e atualmente joga na Argentina, mais precisamente no Sarmiento. O terceiro da lista é mais uma cara conhecida dos benfiquistas. Refiro-me ao mexicano Raúl Jiménez. O ponta de lança mexicano só fez uma temporada no Atlético de Madrid, a temporada 2014-2015. Chegou em 2014 proveniente do América. Na altura, o Futebol Clube do Porto também estava na corrida pelo jogador, mas o Atlético venceu a corrida. Mas as coisas não correram muito bem. No Atlético fez apenas 28 partidas e marcou um golo. Vale lembrar que uma parte considerável destas 28 partidas o jogador jogou como suplente utilizado, entrando muitas vezes na parte final dos jogos. Em 2015 mudou-se para o Benfica, ficou 3 anos no Benfica, onde venceu alguns títulos e marcou alguns golos importantes, pois apesar de não ser um goleador como Jonas ou Mitroglou, Jiménez marcou alguns golos relevantes, como na Supertaça frente ao Vitória de Guimarães ou na Liga dos Campeões frente ao Bayern de Munique. Em 2018 o jogador foi vendido para o Wolverhampton por 38 milhões de euros. Atualmente joga no Fulham. O quarto da lista é mais uma cara conhecida do nosso campeonato, pois vale lembrar que o Atlético tem uma forte tradição em contratar jogadores do nosso campeonato. Refiro-me ao colombiano Jackson Martínez. Começou a jogar no Independiente de Medellín. Mais tarde mudou-se para os Jaguares do México, onde se tornou um goleador. Em 2012 mudou-se para o Futebol Clube do Porto, depois de ter feito 30 golos no campeonato mexicano. O jogador chegou ao Dragão com o objetivo de substituir Radamel Falcão, que tinha saído um ano antes para o mesmo Atlético de Madrid. Jackson Martínez desempenhou bem esse papel nas 3 temporadas que disputou ao serviço dos Dragões. Na primeira temporada foi campeão e o melhor marcador do campeonato com 26 golos marcados, distinção que receberia nas 2 temporadas restantes que disputaria no Dragão. Em 3 anos no Porto, o jogador marcou 92 golos. Em 2015 chegou ao Atlético de Madrid. A sua passagem foi tão rápida que só ficou meio ano, saindo em fevereiro de 2016 para jogar na China. Jackson Martínez fez apenas 22 partidas e 3 golos e não se pode dizer que tenha deixado assim muitas saudades aos adeptos do Atlético. Jackson Martínez ainda voltaria a Portugal para jogar no Portimonense e atualmente está reformado do futebol. O próximo da lista é o central Martín Domichelis. O jogador iniciou sua carreira no River Plate. Vale lembrar que até à temporada 2007-2008 o jogador era trinco. Só nessa temporada é que recuou para central. Domichelis assinou pelo Bayern de Munique em 2003. Por lá ficou 7 anos e venceu alguns títulos. Em 2010 mudou-se para o Málaga, onde fez parte de um dos melhores Málagas de todos os tempos, já que o Málaga foi até aos quartos de final da Liga dos Campeões na temporada 2012-2013. Em julho de 2013, o jogador assinou com o Atlético de Madrid, mas nunca vestiu a camisola do clube, já que a sua passagem foi tão rápida que em setembro desse mesmo ano assinou com o Man City, de modo a trabalhar com Manuel Pellegrini, que era o treinador do Man City da altura e com quem Martín Domichelis tinha uma ótima relação. O ex-jogador desempenha a função de treinador, treina o Monterrey do México. O
sexto da nossa lista é o holandês Johnny Heitinga. Começou a dar nas vistas como um central prodígio no Ajax. Fez parte da seleção holandesa que disputou o Euro 2004 e o Euro 2008. Em 2008 assinou pelo Atlético de Madrid, onde só ficou um ano. Fez 37 partidas e marcou 3 golos, mas saiu pela porta pequena em 2009 para jogar no Everton. Ainda assim, o jogador teve uma excelente estreia, marcou e assistiu na vitória 4-0 frente ao Málaga. O sétimo da nossa lista é mais uma cara conhecida do futebol português, desta feita dos sportinguistas. Gelson Martins apareceu no Sporting como menino prodígio, lançado por Jorge Jesus em 2015. Ficou no Sporting de 2015 a 2018, clube pelo qual venceu uma supertaça e uma taça da Liga. Devido à invasão da Academia de Alcochete e às agressões que os jogadores foram alvo, o jogador rescindiu com o clube e assinou a custo zero com o Atlético de Madrid, mas devido a uma queixa apresentada pelo Sporting na FIFA, o Atlético pagou 22 milhões e meio pela transferência do jogador. Mas Gelson nunca se afirmou no clube, muito pelo contrário, provou-se um autêntico erro de casting, acabando por ser emprestado ao Mónaco e atualmente joga no Olympiacos. O oitavo da nossa lista é Vitolo, extremo espanhol que deu nas vistas no Sevilha, clube pelo qual venceu 3 vezes a Liga Europa de maneira consecutiva. Em 2017 mudou-se para o Atlético, em uma transferência que fez correr muita tinta, pois o presidente do Sevilha anunciou a sua renovação de contrato. O Atlético intercedeu junto do clube andaluz e pagou a sua multa rescisória de 37,5 milhões de euros, mas como o Atlético estava impedido de fazer transferências até janeiro de 2018, o jogador jogou 6 meses no Las Palmas. No Atlético de Madrid nunca atingiu tudo aquilo que se prometia. O nono da nossa lista é por muito considerado um dos maiores flops da história do Atlético de Madrid. Refiro-me ao extremo português João Félix. É verdade que ainda pertence ao Atlético, mas também é verdade que está praticamente fechado a sua contratação no Chelsea e está prestes a assinar contrato com os Blues. O jogador chegou ao Atlético no verão de 2019 com créditos de craque. Depois de meio ano de altíssima qualidade no Benfica e de ter vencido o Golden Boy, tudo parecia alinhar-se para um futuro risonho do jogador na capital espanhola, mas as coisas não foram assim. O Atlético contratou o jogador por 126 milhões de euros. João Félix permaneceu 5 anos no Atlético, mas nunca alcançou aquilo que prometia. O jogador, pelo meio, teve um empréstimo de meio ano no Chelsea e um empréstimo de 1 ano ao Barcelona. No Barcelona teve alguns bons momentos, mas devido à frágil situação financeira do clube catalão, o jogador voltou para Madrid. Assim, o jogador é dado como certo no Chelsea. E fechamos a nossa lista com mais um jogador luso, Pizzi. Pizzi foi contratado pelo Braga, mas foi sucessivamente emprestado ao Ribeirão, ao Sporting da Covilhã e ao Paços de Ferreira, onde teve uma temporada 2010-2011 muito boa. Inclusivamente fez um hat-trick em pleno Estádio do Dragão, no empate 3-3 frente ao Futebol Clube do Porto. Passou 2 temporadas no Atlético, onde fez 15 partidas e marcou 1 golo. Em 2013 foi anunciada a sua transferência para o Benfica. A sua primeira temporada na Luz foi emprestado ao Espanhol. Só na segunda metade da temporada 2014-2015 é que o jogador ganhou relevância no plantel benfiquista. Atualmente, o jogador encontra-se sem clube depois de ter representado o Sporting Clube de Braga. Esta foi a lista que eu fiz. Digam aí nos comentários se concordam ou discordam.